Capítulo 241. Talvez um dom inato. O que vocês fazem? Van chamou suavemente, caminhando com Liu Ytu. Elas cozinhavam sal marinho sob coqueiros, também preparavam cocô, quando ouviram o grito de Liu Ytmon e vieram curiosas. Olhem, Só Fong achou uma pérola. Liu Ytmon a mostrou na mão. Uma pérola? Van e Liu Ytu se surpreenderam, correram. Só Fong, você achou isto? Liu Ytu perguntou. Sim, achei no fundo do mar. Só Fong sorriu. Van franziu. Só Fong, você foi ao fundo. Quis pegar frutos do mar para melhorar a refeição. Só Fong sorriu. Vocês não sabem, ele me assustou, ficou debaixo 4 ou 5 minutos sem subir. Liu Ytmon reclamou. 4 ou 5 minutos. Impossível, uma pessoa comum não aguenta. Liu Ytu se chocou. Ela nadava, mas cada mergulho durava menos de 1 minuto antes de subir. Posso aguentar 5 ou 6 minutos. Só Fong sorriu, graças à experiência após treino. Talvez seja um dom inato, nascido assim. Só Fong mentiu. Primeira vez que sei que você aguenta tanto. Van a admirou. Nunca o viu nadar, não entendia. Aqui há pepinos do mar. Liu Ytu achou 2 na cesta, grandes. Assim são pepinos do mar, qual o sabor? Van levantou um, nunca comeu, sabia que era caro. Depois cozinhamos e provamos. Só Fong riu. Nunca provou também. Liu Ytmon tirou outra ostra, curiosa, aqui outra, talvez com pérola. Abramos e veremos. Só Fong pegou, abriu com faca, pressionou dentro. Deve ter pérola. Parece que hoje a sorte é boa. Só Fong pressionou, tirando uma menor. Esta é menor. Van comparou feliz. São ostras selvagens, cada uma gera 1 ou 2, as muitas são de cultivo doce. Só Fong explicou. Pérolas do mar são raras, só 1 ou 2, com risco, já as doces dão muitas. Liu Ytu olhou as pérolas, depois a carne mole. Isso pode comer? Sim. Só Fong assentiu. São nutritivas, boas para imunidade e visão, aptas. Então mais tarde cozinhamos juntas. Van disse, pensando como preparar pepinos e ostras. Vou mergulhar de novo, esperem aqui. Só Fong saiu. Cuidado, suba em 5 minutos. Van pediu. Ele prendeu o ar, voltou ao Recife. Desta vez ficou 4 minutos, achou uma ostra e outro pepino. Sentindo o ar acabar, subiu. Splash! Sua cabeça saiu, respirando forte. Enfim subi. Van a aliviou. Mesmo sabendo que aguentava 5 ou 6, o tempo a angustiava. Liu Ytu suspirou, surpresa, talvez inato. Só Fong voltou à areia, mostrando ostra e pepino, só isso desta vez. Abra, ver se há pérola. Liu Ytu instou. Ele abriu, mas sem pérola. Não desça mais. Van disse séria. Esperar sob o mar atormentava, temia acidente. Está bem, escuto. Só Fong tocou bochecha dela, mas planejou depois. Você. Van franziu, eu disse obedecer. Só Fong ergueu 3 dedos, está bem, hoje não desço mais. Assim está bom. Van cedeu, voltando com Liu Ytu a cozinhar sal. Quando saíram, Liu Ytmon sussurrou, suas palavras têm problema. Só Fong sorriu, qual problema? Só disse hoje não, não depois. Liu Ytmon semicerrando os olhos. Nunca disse isso. Só Fong sorriu, levando cesta cavar ostras. HMPH, palavras de homem, engano. Liu Ytmon bufou, correndo descalça. Eles cavaram ostras no Recife, meia hora depois encheram a cesta. Deixemos secar aqui, depois levamos.
Sua fome despejou ostras na areia. Depois cavou mais, inverno vinha, ostras secas durariam, sem faltar frutos do mar. Tantas, estar no litoral é felicidade. Liu Y Mon suspirou. Pensou, por que antes não viemos, passando fome dias? Capítulo 242. Este pássaro é realmente grande. Liu YMNG e S Fong estavam ocupados cavando ostras, o cesto de bambu jamais da metade cheio. S Fong, lembro que as ostras podem ser comidas cruas, certo? Ela segurava uma recém-aberta, hesitando em levá-la à boca. Podem, mas no mato se não forem bem limpas, comer cru pode causar diarreia. Ele respondeu. Então coloco no cesto. Envergonhada, deixou-a lá. De repente levantou a cabeça e gritou. S Fong, as gaivotas estão roubando nossas ostras. Na areia algumas gaivotas giravam e desciam para bicar. Ele se virou, franziu a testa e sorriu. Uma iguaria servida para nós. Pegou uma ostra, mirou e lançou forte. Fium. A ostra voou como flecha, atingiu uma gaivota que gritou e caiu na areia. Incrível, você acertou. Ela se surpreendeu, correndo até a ave caída. Estava ferida, pescoço torcido. Ela a segurou e gritou. S Fong, este pássaro é enorme. Ainda há muitas, traga o arco de bambu. Ele sorriu olhando o bando. Está bem. Ela correu buscar. Tac tac tac. Seus passos chamaram a atenção de Liu Y-Tu e Van An, que mexiam água salgada na panela. S Fong derrubou uma, ainda restam muitas, vou buscar o arco. Ela colocou a gaivota no cesto, pegou o arco e saiu. Vamos olhar também. Disse Van curiosa, jogando cascas de cocô no fogo. A panela ainda meio cheia era a segunda rodada de água salgada. Sim. Liu Y-Tu assentiu, acompanhando. S Fong, aqui está o arco. Ela o entregou. Ele puxou uma flecha, inclinou o corpo, focou nas aves. Mirou em uma e murmurou. Para acertar aves em voo, além da técnica, deve julgar bem e manter-se firme. Ela ouviu atenta. Concentrado, ele soltou a corda. Fiu. A flecha atingiu, a gaivota girou e caiu. Muito impressionante! Exclamou Liu Y-Tu, pegando-a com Van An. Era quase do tamanho de uma pomba, com asas mais longas, atravessada direto. A precisão não depende só da técnica, mas também de considerar o vento e o ambiente. Ele explicou. As gaivotas assustadas voaram mais longe, sem ousar pousar. Se voltarem a tiro em todas para assar. Ela murmurou, arrumando as ostras. Parece que hoje comeremos bem. Van An riu, levando a ave para cozinhar. Basta por hoje, estas ostras são suficientes. Ele disse. Está bem. Ela assentiu. Vamos, caçar caranguejos do coqueiro. Caranguejos do coqueiro, o que são? Ela perguntou curiosa. Ele explicou brevemente e voltou. As garotas já haviam depenado e sangrado as gaivotas, agora na panela. A água foi passada para outra panela para continuar fervendo sal assar com gengibre selvagem e sal ficará melhor. Murmurou Van An, temperando a carne. Ele terminou o cocô, limpou a boca, pegou corda e cesto. Vou ver se apanhamos alguns caranguejos do coqueiro. Vá, traga vários. Ela riu. Está bem. Ele riu alto, guiando-a para o bosque. S Fong, como encontrá-los? Ela perguntou animada, olhando ao redor. Observe buracos sob coqueiros, geralmente são tocas. Ele respondeu. É este buraco. Ela apontou para um vão entre raízes. Capítulo 243. O homem do posto de gasolina. Sua visão, fortalecida pela poção de aprimoramento corporal de nível médio, ficou muito mais aguçada, permitindo-lhe ver na escuridão da caverna. Tem caranguejo de cocô?
Liu YMNG perguntou esperançosa. Sim, este é bem grande. S. Fong ergueu a cabeça, tirando a faca do cesto de bambu. Eu o vi, deixa que eu pegue. Liu YMNG exclamou feliz, prestes a enfiar a mão na caverna. Que medo! Ela logo retirou a mão, pois garras que quebram cocos não eram brincadeira. S. Fong riu, puxou o caranguejo com a faca, pisou em suas costas e amarrou as garras com corda. Embora as garras fossem poderosas, o caranguejo era lento, fácil de pegar se evitassem seu alcance. Vamos, ver se há mais em outro lugar. S. Fong guiou com a faca. Já vou. Liu YMNG pôs o caranguejo no cesto, seguiu apressada, olhando ao redor. Após um tempo, seus olhos brilharam, apontou para um coqueiro e gritou, S. Fong, ali tem outro buraco. Onde? Ele franziu a testa, olhou e viu outra toca. Assim seguiram caçando na mata de coqueiros, e após mais de 1 hora encheram o cesto com 8 caranguejos gordos, cada um com pelo menos 2 quilos, o maior quase 4. Vamos voltar, deve ser suficiente para o almoço. S. Fong carregou o cesto, suficiente para os 4. Vamos. Liu YMNG levantou-se rápido, sacudiu a poeira da roupa. Ela havia checado outro buraco, mas estava vazio, nem todos tinham caranguejo. Van assava aves marinhas, virando-as no espeto. Ao ouvir passos, levantou a vista e perguntou, quantos pegaram? 8, todos grandes. Liu YMNG respondeu, mostrando orgulhosa um ao irmã. Liu YTu examinou e comentou, então este é o caranguejo de cocô, parece bem estranho. Apesar da aparência, o sabor deve ser bom. Van sorriu cobrindo a boca. Depois comemos caranguejo. S. Fong largou o cesto, agachou-se e bebeu água de cocô. 2 panelas ferviam sopa de frutos do mar, com caracóis, algas, rolinhos de algas, ostras, pérolas e pepino do mar. A refeição era rica, pouco caldo mas muito fruto do mar. Os espectadores não se contiveram, todos reclamaram. Isto é como um programa gourmet, parece melhor que o meu. Um cesto desses, quanto vale? No mercado são 700 ou 800 o quilo, um de 3 quilos vende por 2 ou 3 mil. Então este cesto vale mais de 20 mil. Que inveja! Logo os 4 se sentaram na areia, com carne de ave assada e 2 panelas de sopa. Não salgado, no ponto. S. Fong soprou, provou o caldo, fresco e delicioso, puro sabor do mar. Liu YMNG bebeu, olhos brilhantes, perguntou, está ótimo, como fez? Frutos do mar não precisam de muito, o sabor natural é o melhor, só gengibre selvagem e limão. Van sorriu, conhecia bem. De fato não usaram temperos. Não muito diferente da sopa do restaurante. Liu YTu disse suave após beber, fazia tempo que não provava. Então pepino do mar tem esse gosto, não é bom. S. Fong pegou um, parecido com couro de porco, mastigou sem sabor. Liu YMNG murmurou com carne de pérola na boca, prefiro carne de pérola. Van, fique com o pepino do mar, não gosto. S. Fong colocou no prato dela. Ela o encarou, desculpa fraca. Depois serviu ostras a ele, dizendo, então coma mais ostras. Cof, cof. Ele tossiu leve, comeu calado, receoso de excesso. Liu YTu sorriu discretamente, comeu tranquila. Ostras, homens do posto, mulheres do salão. Liu YMNG mastigou carne de ave, exclamou, a carne é macia. Gostosa, mas pouca. Van roeu a asa, boca gordurosa. Após meia hora, o almoço terminou, já passava da 1. Liu YTu e a jovem lavaram panelas na beira. Vamos pegar mais ostras e olhar outra praia. S. Fong levantou, pegou 2 cestos vazios e foi à areia. Desta vez os 4 foram juntos, levando 4 cestos. Na praia, ostras secas ao sol foram abertas,
Usaram facas para retirar as conchas, guardando a carne. No fim encheram meio cesto de ostras e outro de algas e rolinhos. Havia mais rolinhos, menos algas, então Sifon planejou juntar mais depois. Capítulo 244 A tempestade se aproxima. Sofong e seus 3 companheiros deixam o bosque de coqueiros junto à praia. A outra praia com coqueiros? Liu Ypsilon perguntou curiosa. Não, a outra margem é muito menor, apenas algas marinhas e alguns bambus trazidos pelo vento. Van respondeu suavemente. Caminharam cerca de 20 minutos até a outra margem, descendo entre pedras para a areia. Então recolham algas primeiro, eu vou amarrar o bambu. Disse Sofong, levando a corda até a pilha. Liu Ypsilon deu um tapinha no ombro da irmã, sussurrando, Irmã, você é forte, ajude Sofong. Sem problema. Liu Ypsilon entregou as algas e foi ajudar. Ele escolheu bambus grossos para fazer tubos de água. Sofong, vim ajudar. Liu Ypsilon puxou o bambu. Tenha cuidado. Sofong sorriu, trabalhar juntos foi mais rápido. Após meia hora, amarraram o bambu em feixes. Você pode carregar tudo isso sozinho? Liu Ypsilon se surpreendeu, 2 feixes pesavam pelo menos 100 din. Sim, é adequado para levar à caverna. Sofong sorriu, eram mais leves que um javali. Você é um monstro, só consigo arrastar isto. Liu Ypsilon suspirou, arrastando um feixe de 30 din. Vamos. Sofong disse gentil, levantando um feixe no ombro. Espere por mim. Liu Ypsilon gritou, arrastando atrás dele. A força de Sofong é incrível. Liu Ypsilon suspirou. Sim. Van assentiu, notando sua força crescente. A ida levou meia hora, a volta com peso quase 1 hora. Bum! Estou exausta. Liu Ypsilon largou o feixe e sentou numa pedra. Deng! Sofong deixou cair seus feixes, esfregando os ombros doloridos. Descansem um pouco. Van largou a cesta, levou as algas ao riacho. Liu Ypsilon organizou a carne de veado. Faltam cerca de 2 horas para escurecer. Sofong olhou o céu, murmurando, clima estranho, nuvens rápidas, vai chover. Sofong, traga o caldeirão. Liu Ypsilon chamou. Indo. Ele levou o caldeirão e colocou dentro. Depois processou o bambu, planejando terminar antes de escurecer. Limpou os nós, levou meia hora. Com a pá cavou um buraco a 1 metro de altura na parede. Fixou tubos de bambu, uma ponta no riacho, outra no buraco. Logo gotas soaram dentro, a água corria. Colocou o caldeirão embaixo e fez uma tampa de madeira. A inclinação era pouca, pressão fraca, mas funcionava. Quando terminou, já era noite. Agora o banho não fará tremer. Liu Ypsilon brincou com a tampa. Impressionante. Liu Ypsilon admirou. Vou cozinhar, esta noite comemos caranguejos de cocô. Van tinha 2. Vou ajudar. Liu Ypsilon correu. Uma tempestade está chegando. A mim disse sério, o diretor havia avisado. Tempestade? Na ilha Shunuit? Nugutin Inuit perguntou surpresa. A mim cruzou os braços, dizendo, é seguro, sem risco de vida. Mas não podemos subestimar, pode destruir muitos abrigos. Vun Laun disse calmo. Sim, mas serão eliminados. A mim suspirou. 57 equipes restavam, quantas depois? Isto é a natureza, só resta ver se os abrigos resistem. Vun Laun disse frio. Abrigos fracos desabam, sobra apenas chuva. Com frio, desnutrição e chuva, poucos resistirão. Não sei dos outros, mas Sofong ficará bem. Nugutin Inuit suspirou, cuidando mais dele, Van e as irmãs. Se o abrigo de Sofong cair, os outros serão eliminados. Os lábios de Vun Laun se mexeram.
Capítulo 245 Elixir de Beleza. Dentro do abrigo, os quatro se sentaram em torno de uma mesa de madeira. Na mesa havia 2 panelas de ferro e 2 montes de cocos partidos. Nas panelas havia ensopado de javali, ao lado 2 tubos de bambu com água de cocô e meio tigela de molho de frutas silvestres. Esse era o jantar tardio deles. Ela mergulhou a perna de caranguejo no molho e mastigou com o rosto satisfeito. Parece delicioso. Liu YMNG engoliu saliva. Ela imitou Van, pegou um pedaço de carne, mergulhou no molho e suspirou. Doce e saboroso. Com essa vida, temo que ao voltar à cidade não vou me acostumar. Liu Tu sorriu amargamente, mastigando uma perna de caranguejo. Não se preocupe, ainda ficaremos aqui 11 meses, até lá já estarás cansada. S. Fong sorriu. 11 meses, hein? Liu Tu suspirou, sem S. Fong não teria certeza de resistir até o fim, mas agora acreditava que poderia viver 1 ano na selva. Imagino como os outros comem, serão melhores que nós. Van lambeu o dedo com molho. Talvez, esta ilha é grande, com certeza tem muitos alimentos. S. Fong respondeu incerto. Liu Tu mordeu os lábios, sério. Olhando o céu, talvez amanhã chova. S. Fong murmurou. MHM. Liu YMNG assentiu, comendo de novo. Para caçar, devemos ir ao norte. Van perguntou. O norte, não fomos longe lá, mas vale explorar. S. Fong pensou, era o oposto da pradaria. Talvez haja outras presas lá. Van sussurrou. Então da próxima vamos ao norte. S. Fong assentiu, sabia o pensamento da garota, ela não queria que ele arriscasse subir do outro lado. Está bem. Van riu, quebrando uma perna de caranguejo e dando a ele. Irmã, a Liu YMNG franziu o senho, também deu uma perna de caranguejo à boca da irmã. A boca de Liu Tu tremeu, suportou a travessura da irmã, hesitou e abriu a boca. Não mais. Liu YMNG sorriu maliciosa, puxou de volta e comeu. Liu Tu semicerrando os olhos, tom severo. Você está pedindo. Então coça minha irmã. Liu YMNG brincou enquanto mastigava. Um tempo depois, Liu Tu comeu em silêncio. Liu YMNG fez caretas, esfregou a cabeça, ainda pegando comida. Ah! Van tapou a boca, as irmãs animaram o acampamento. Os 4 comeram meia hora e terminaram tudo. De repente o vento soprou, janelas balançaram, o abrigo esfriou. Vento forte. Van levantou, fechou as janelas, ficou mais quente. Esta noite o vento é feroz. Liu YMNG ouviu, mais forte que normal. Parece que vai chover. S. Fong ouviu o assobio, o céu mudava, não sabia quão forte. Então amanhã sem caça. Liu YMNG fez beicinho, ela adorava caçar com S. Fong. O mau tempo traz doença, então ervas são necessárias. Ah, ainda tenho pérolas. Van atirou 2 pérolas e colocou na mesa. Pérolas, para vender. Liu YMNG perguntou. As pérolas podem ser joias, cosméticos ou remédios, não só para vender. Liu Tu disse, era conhecimento de livros, muitos cosméticos usam pérolas. Ah, pérolas podem embelezar a pele. Van se surpreendeu. Liu YMNG tocou seu rosto queimado de sol. Irmã, você sabe como? Deixe comigo. S. Fong procurou na prateleira e logo encontrou 2 ervas verdes estranhas. Como usar? Liu YMNG perguntou. Muito simples. S. Fong falou baixo. Colocou as pérolas em um tubo de bambu limpo, as esmagou em pó, depois adicionou as ervas, macerando até virar pasta com suco verde. Ele derramou o líquido em uma tigela com pó de pérola, mexeu bem. Pronto, elixir de beleza completo. S. Fong franziu a testa,
colocou a tigela na mesa. Isso é para beber ou o quê? Van fez careta, olhando a pasta verde escura. Passar no rosto. S. Fong disse, chamando de elixir de beleza, embora feio na aparência. Pó de pérola com ervas era bom para a pele, efeito mediano por ingredientes limitados. Ele tinha conhecimento de ervas, mas eram necessárias. Mas S. Fong realmente funciona. Liu YMNG duvidou, a pasta verde escura não parecia beleza. Liu Tu recuou um passo em silêncio. Capítulo 246, Três garotas de rosto verde. Certo, vou tentar. Van franziu os lábios, obedientemente aproximou o rosto e fechou os olhos. Só Fong ergueu a tigela de barro, molhou o dedo na loção de beleza e espalhou delicadamente no rosto da jovem. Liu Mon se aproximou curiosa, piscando seus longos cílios enquanto perguntava. Só Fong, isso realmente funciona? E se a pele dela for prejudicada? O que você acha? Só Fong sorriu travesso. A jovem estremeceu levemente, mordendo os lábios para conter a vontade de se afastar. Não se preocupe, só ficará melhor. Só Fong a tranquilizou suavemente, espalhando a loção de forma uniforme sobre sua pele. Logo, seu delicado rosto estava coberto de pasta verde, deixando apenas olhos e lábios em tom natural. Só Fong, quanto tempo deve ficar? Van perguntou em sussurro sério. Cerca de 20 minutos, depois pode lavar. Só Fong sorriu, afastando a mecha que caía sobre sua testa. Então vou deitar um pouco. Van fez um biquinho, levantou-se e deitou-se lentamente na cama. Quem mais quer tentar? Só Fong olhou a tigela, ainda havia suficiente para 2 pessoas. Mana, tenta, sua pele está seca. Liu Mon sorriu marota, empurrando a irmã diante dele. Está bem. Os lábios de Liu Tu se contraíram, mas antes que reagisse já estava sentada, olhando o sorriso caloroso dele, inconscientemente assentindo. Feche os olhos. Só Fong disse suave, molhando o dedo na pasta verde espessa e aplicando cuidadosamente no rosto de Liu Tu, evitando olhos e lábios. Suas sobrancelhas tremeram, o toque dele a fez coçar, suas bochechas coraram sob a pasta verde. Mana, por que suas orelhas estão vermelhas? Liu Mon provocou. Pronto, você também vá deitar. Só Fong riu, outra garota de rosto verde surgiu. Ainda sobra, use você. Só Fong molhou o dedo novamente e aplicou no rosto de Liu Mon. Ai, ai, ai. Liu Mon gritou surpresa, mas no fim sentou obediente para o tratamento. Ah! Só Fong conteve o riso, satisfeito com sua obra. Os espectadores explodiram em comentários. TSC, 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 isso é uma máscara natural. Sobrevivência selvagem e ainda fazendo skincare? Só Fong conseguiria. Ah, são esses 3 duendes verdes? Mais parecem Ulks femininas do que duendes. Após cerca de 20 minutos, a jovem tocou o rosto, percebendo que a loção havia secado formando um filme em pó aderido à pele. Vá lavar o rosto e tomar banho, a água quente já está pronta. Só Fong lhe entregou uma toalha com ternura. Certo. Van mostrou um sorriso rígido, seu rosto preso pela máscara seca. Pegou roupas limpas e entrou no banheiro, onde o caldeirão estava cheio de água quente na temperatura certa. Que agradável! Van prendeu o cabelo, despiu-se e começou a lavar o rosto com água morna. No banheiro não havia correntes frias, o banho era agradável, a água escoava para a floresta. Após cerca de 10 minutos, terminou, o piso seco mostrava que o escoamento funcionava bem. Hein? É porque acabou de se banhar. Seu rosto parece mais macio. Liu Mon aproximou-se, observando com cuidado. É mesmo? Van perguntou desconfiada, tocando o rosto, sem espelho não podia ver. Com uma só vez o efeito é tão claro. Van ficou surpresa, a loção parecia mágica.
Talvez porque antes sua pele estava ruim, na primeira vez o efeito aparece mais. Sofong explicou, com o tempo seria normal. Claro que também era ilusão, depois de um banho todos se sentem renovados. Mana, venha se banhar, eu esfrego suas costas. Liu Ypsilon sorriu, levando roupas enquanto corria para dentro. Não, a água não dá para duas. Liu Ypsilon recusou. Culpa do seu peito grande, precisa lavar mais área. Liu Ypsilon brincou. Mais de 10 minutos depois, ambas saíram. Parece que a loção de Sofong realmente funciona. Liu Ypsilon disse surpresa, apenas 2 pérolas e algumas ervas fizeram isso. Ela lembrou que ele a preparou diante da câmera, mais tarde na cidade com essa receita nunca faltaria. Dinheiro. A transmissão mostrou sua pele sem filtros, 3 garotas radiantes, os espectadores agitados. Meus olhos enganam? A pele delas realmente melhorou. Astuto Sofong, além das pérolas, quais são os outros ingredientes? Pequena demonia, presenteei com bolinhas de peixe, exijo que prepare uma parte para mim também. Uau, melhor que a máscara do ex-namorado. Sofong, você é incrível. Liu Ypsilon levantou o polegar, sentindo que nada era impossível para ele. Vou me banhar, preparem chá de pinho para aquecer. Sofong pegou roupas limpas e entrou no banheiro. A conversa continuou, ele não podia chamar ninguém mais para desviar a atenção. Capítulo 247 A tempestade se aproxima. Sofong e o grupo se esconderam, enquanto as irmãs Liu aprendiam a costurar roupas de pele de cervo com Van. Assim, passe a agulha de madeira por aqui, depois volte por ali. Van segurava a agulha com paciência, ensinando. Milímetro, entendi, deixe-me tentar. Liu Ypsilon assentiu, pegou a agulha e começou a costurar seu casaco. Seus pontos eram tortos, como estradas sinuosas. Ainda é difícil. Liu Ypsilon fez beiço, costurar era desafio. Acalme-se, costure devagar. Liu Ypsilon repreendeu, seu casaco estava bem feito. Sofong levantou-se, esticou as costas e disse. Está tarde, continuem amanhã, durmam agora. Certo. Liu Ypsilon levantou-se rápido, cansada. Boa noite, bons sonhos. Van riu, acenando. As irmãs empurraram a porta de madeira e saíram. Oh. Mana, o vento é forte, faz frio. Liu Ypsilon esfregou os braços, cabelo curto bagunçado. Vamos logo. Liu Ypsilon ajeitou o cabelo longo, o vento aumentava. Correram ao abrigo velho, Liu Ypsilon acendeu tocha, aqueceram-se. Fora, vento frio sacudiu a cabana. Liu Ypsilon olhou para cima, preocupada. Mana, a cabana vai cair. Provavelmente não, está tarde, durma. Liu Ypsilon bocejou, deitou-se. Milímetro. Liu Ypsilon jogou lenha no fogo, deitou ao lado. Oh. Fora, vento soprava, sacudia a cabana, fogo tremulava. O teto tremia, inquietando a Mana, parece que desaba. Liu Ypsilon se aproximou, sussurrando. Dormimos perto de Sofong. Besteira, durma. Liu Ypsilon respondeu irritada. Milímetro. Liu Ypsilon fechou os lábios, olhando o teto, preocupada. De manhã, céu cinzento, nuvens pesadas, chuvisco e vento forte. Ah! Ontem à noite antes de dormir, as irmãs encostaram os pés, com frio dormiram bem. Sofong moveu com cuidado os membros da jovem, saiu do saco de dormir, vestiu-se. Uma tela mostrou o número 3. Ele se esticou, abriu a porta e ficou sob o beiral. Olhou ao redor, levantou a cabeça e murmurou. Como esperado, choveu, sinal de tempestade. Voltou, pôs chapéu largo e foi ao pátio. Olhou o teto novo, palha molhada, troncos não seguravam. Pensou em reforçar, se viesse tempestade.
Sofong, bom dia. Liu Y Tu de casaco saiu. Bom dia, M. Kabuki saudou, perguntou preocupado. Como está o abrigo? Bem, ainda bom. Liu Y Tu murmurou. Na verdade, à noite o vento a acordou, usou galhos para segurar a palha, senão estaria molhada. Então Liu Y gritou atrás. Mana, volte, troncos não seguram palha. Vou ver. Liu Y Tu correu. Sofong olhou suas costas, sorriu. Mana, começou a pingar. Liu Y espiou, cabelo meio molhado. Abrigo pingava, palha molhada, troncos dobrados, palha voava. Problemático. Liu Y Tu desistiu, vento aumentava. Van de casaco entrou, chamou. Mana Tu, venham, Sofong disse que vem tempestade. Ela acordou ao ouvir, correu. Não, vamos arrumar aqui. Liu Y Tu recusou. Mana. Liu Y tocou o cabelo molhado, triste. Arrume as coisas. Liu Y Tu suspirou, outra dívida. Certo, já. Liu Y sorriu, arrumou. Após mais de 10 minutos, levaram coisas ao novo abrigo. Desculpe incomodar. Liu Y Tu disse. Coloquem aqui. Van riu, limpando espaço. Vou ajudar no café. Liu Y arregaçou mangas, acendeu fogo. Liu Y Tu lembrou dos coelhos na cabana, perguntou. Sofong, e os coelhos? Capítulo 248, Fruto de palmeira. Ele se levantou novamente, colocou o chapéu largo, empurrou a porta de madeira e saiu. Liu Y Tu correu atrás dele, também com capuz de chuva, e seguiu Sofong para fora da cabana. Gastaram mais de meia hora trazendo todos os coelhos, e também pegaram o cervo pequeno. Van e Liu Y levaram a panela de ferro até a mesa de madeira, arrumaram as tigelas e os hachis, e depois instaram, lave logo as mãos e venha comer o café da manhã. Certo. Sofong lavou as mãos, secou-as e voltou à mesa. O café da manhã de hoje era sopa de caranguejo do coqueiro com peixe, primeiro fervendo o caranguejo, retirando a casca, depois cozinhando com peixe, por fim acrescentando algas para dar sabor. Todos os dias temos pratos diferentes. Sofong sorriu, provando a sopa de peixe, o sabor estava muito bom. Van mastigou o peixe e disse suavemente, mas os vegetais silvestres já são poucos, só podemos cozinhar assim. A tempestade está chegando, a caça deve ser adiada. Liu Y disse impotente enquanto bebia a sopa. Se quiser sair, depois do café da manhã vamos buscar alguns vegetais silvestres. Sofong sorriu, pretendendo entrar na floresta depois. Sofong, a tempestade está próxima e ainda quer sair. Van disse com seriedade. Não se preocupe, não iremos longe, antes que chegue voltaremos. Sofong tranquilizou. Sério? Van semicerrou os olhos. Sim, só perto. Sofong respondeu sinceramente. Deve ter cuidado. Van aconselhou resignada. Depois de mais de 20 minutos, terminaram o café da manhã. Liu Y Tu limpou a panela e as tigelas, as garotas prepararam ferramentas. Sofong, aqui está sua jaqueta. Van a entregou. Certo. Sofong a vestiu. Como ia à floresta o chapéu largo não era adequado, poderia prender nos galhos. Ele carregava o cesto de bambu, com o arco de bambu e a faca de cortar lenha. Mana, estou indo. Liu Y chamou no banheiro. Vá, tenha cuidado, fique perto de Sofong, não corra. A voz de Liu Y Tu veio de dentro. Pingos. Os dois caminharam para o norte sob a chuva, as gotas batiam nas jaquetas. Após mais de 10 minutos, chegaram à floresta de eucaliptos. Ao olhar para cima, as árvores altas balançavam fortemente mas não caíam. Certo. Liu Y carregava o cesto, seguindo Sofong.
Caminharam mais 10 minutos, atravessaram a floresta de eucaliptos e chegaram a outra. Aqui há muitos vegetais silvestres, vamos cavar aqui. Os olhos de Sofong brilharam, os vegetais eram verdes, com alguns tipos novos. Perguntou, você sabe quais são comestíveis e quais não são? Eu sei, minha irmã me ensinou. Liu Yimon assentiu, agachou-se e começou a cavar. Sofong observou, viu que ela escolheu os comestíveis mas deixou alguns. Ele se agachou, puxou uma raiz longa e disse, isto também pode ser comido, tem bom sabor, pode ser usado em salada. Certo, entendi. Liu Yimon assentiu, colocando os vegetais no cesto. Cavaram por meia hora, enchendo mais da metade dos 2 cestos. Alguns minutos depois, pararam novamente. Sofong, que árvore é aquela, com frutos pretos redondos em cima? Liu Yimon perguntou, apontando à esquerda, onde havia árvores altas de mais de 10 metros, com cachos de frutos marrons escuros de mais de 10 centímetros. Aquela é a palmeira, surpreendente vê-la aqui. Os olhos de Sofong brilharam, aproximando-se. Palmeira? Liu Yimon estava curiosa, era a primeira vez que ouvia. Já ouviu falar do cocô do fundo do mar, é o fruto da palmeira. Sofong sorriu. O fruto parecia cocô, por isso é chamado cocô do fundo do mar, usado em sopas ou sobremesas. Ah, nunca ouvi falar. Liu Yimon balançou a cabeça. De qualquer forma, é bom. Sofong sorriu amargamente, largou o cesto e amarrou a corda na perna. Você vai subir para colher. Liu Yimon se surpreendeu, estava chovendo. Sim, só um pouco para comer. Sofong falou suavemente, aproximando-se da árvore. O tronco era reto como o do coqueiro, ele planejava subir como aos coqueiros. Tenha cuidado, não suba rápido, pode escorregar. Liu Yimon advertiu. Eu sei, afaste-se, cuidado para não ser atingida. Sofong respondeu, abraçando o tronco e subindo. Liu Yimon recuou 7 ou 8 metros, observando ele subir devagar. Depois de 5 ou 6 minutos, Sofong chegou ao topo, cortou com cuidado o cacho de frutos, que caíram nos arbustos. Ele desceu lentamente e depois os pegou. Parecem realmente cocos. Liu Yimon exclamou, não é à toa que são chamados cocos do fundo do mar. O cacho tinha 8 ou 9 frutos, cada um do tamanho de um pequeno melão, com casca marrom escura brilhante. Como se comem estes? Liu Yimon perguntou curiosa. Capítulo 249, por dentro não está úmido. Ele deu mais alguns cortes na borda, usou a ponta da faca para afastar a casca grossa e revelou a polpa brilhante, parecida com descascar uma lixa. Dentro do fruto da palmeira havia 3 pedaços de polpa, cada um do tamanho de meia tangerina, e no conjunto parecia o caractere Qin. Sofong largou o machado, retirou um pedaço com a mão, levou-o aos lábios de Liu Yimon e disse sorrindo, prova, o sabor deve ser muito bom. A polpa era translúcida, doce, macia e um pouco crocante, semelhante à gelatina, com um leve doce. Realmente tem um doce suave, não está nada mal. Liu Yimon mastigou e disse. Ele assentiu e comentou, o sabor é refrescante, levemos alguns de volta para compartilhar com as outras. Está bem, deixa alguns aqui para mim. Liu Yimon respondeu suavemente. Guarda as ervas contigo. Sofong balançou a cabeça, pois os frutos não eram leves. Tudo bem. Liu Yimon não discutiu, guardou todas as ervas na cesta de bambu. Vamos. Sofong colocou os frutos na cesta, carregou-a e voltou, planejando colher mais depois. Após mais de meia hora, retornaram ao acampamento, afastaram os espinhos da entrada e entraram no pátio, indo para o abrigo. Creek. A porta de madeira soou. Ela olhou para os frutos marrons na cesta e perguntou curiosa, Sofong, o que é isso? Fruto de palmeira, trouxe para vocês provarem. Respondeu Sofong baixinho. O sabor não está nada mal.
Liu YMNG tirou o capuz, perguntou curiosa. Mana, já provaste? Liu Y Tu balançou a cabeça. Nunca, só vi esse fruto em livros. Descasca alguns e prova, assim saberás. S. Fong riu, tirou a jaqueta e pendurou-a no poste de madeira. Pegou o machado, cortou habilmente uma ponta do fruto, revelando uma abertura em forma de quen, e retirou 3 pedaços de polpa. Aqui, prova. S. Fong apertou um pedaço e colocou na boca da jovem. Doce e crocante, muito bom. Van An mastigou surpresa, não esperava tal sabor de uma fruta preta. Tu também prova. S. Fong entregou os 2 pedaços restantes às irmãs Liu, fazendo seus rostos corarem. Lembro que essa polpa também pode ser cozida em sopa. Liu Y Tu disse suavemente, ainda com doçura na boca. Então vou cozinhar uma sopa doce mais tarde. Van An assentiu, pensando em que ingredientes combinar. Tira o resto. S. Fong quebrou os frutos restantes e colocou toda a polpa em um prato de cerâmica. Oh! Do lado de fora, o vento ficou mais forte, a cerca de espinhos começou a balançar. Precisamos reforçar a cerca e o telhado. Ao ouvir o vento, S. Fong decidiu preparar. Vestiu a jaqueta, pegou a corda, saiu e viu a cerca balançando inquieta. O que faremos? As irmãs Liu saíram com capuzes. Usa troncos para apoiar a cerca e fazer uma estrutura triangular. S. Fong explicou com gestos. Ele inclinou um tronco no chão, a outra ponta contra a cerca, e amarrou com corda. S. Fong, finca os troncos, nós amarraremos a corda. Liu Y Tu disse, pegando a corda. Está bem. S. Fong assentiu, buscou mais troncos e fixou-os um por um. Os 3 trabalharam ocupados na chuva. Meia hora depois, a cerca foi reforçada, balançando apenas um pouco ao vento. Pronto. Responderam as irmãs juntas. Liu Y Tu ficou em pé na mesa de madeira. Liu YMNG carregou pedras e troncos, passando-os para cima. Os 3 dividiram claramente as tarefas, reforçando aos poucos o telhado com pedras e troncos. Enquanto isso, Van An cozinhava a sopa doce no abrigo, esperando que terminassem. A sopa engrossava com o pó adicionado, além do fruto tinha manga em cubos e mel. Após mais meia hora, metade do telhado estava reforçada. S. Fong desceu com a escada, moveu a mesa e a escada para outro lado e continuou trabalhando. Mais meia hora, o telhado ficou totalmente reforçado, sem tremer apesar do vento forte. Então começou a chover forte, gotas como feijões batiam no chão, respingando água. A tempestade está chegando, entrem logo. S. Fong chamou apressado. Tu também apressa-te. Liu Y Tu puxou a irmã para o abrigo. S. Fong ficou no pátio, verificou tudo, depois levou a mesa para dentro e fechou a porta, bloqueando o vento frio. Rápido, troca as roupas molhadas. Van An disse suavemente, segurando algumas roupas novas de tecido. Liu YMNG puxou a gola, olhou para dentro e disse, não precisa, por dentro não está molhado. Sim, apenas seca a jaqueta perto da lareira. Liu Y Tu acenou, a jaqueta molhada não importava. Ela lembrou que essas roupas foram feitas por S. Fong, tendo acabado de chegar ao seu abrigo, sentia-se constrangida em usar roupas novas. Então bebo um pouco de sopa doce para aquecer, já a cozinhei. M. Kabukis. Van An guardou as roupas, trouxe a panela e colocou sobre a mesa de madeira. Capítulo 250. Comparação. Liu YMNG pegou uma colher de sopa doce, fechou os olhos feliz e disse, muito doce, com aroma de manga. É como comer mingau de arroz, a textura é rica. O rosto de Liu Y Tu mostrava alegria, ela comia colher após colher. Não desperdicei açúcar, até adicionei cera de abelha, a doçura deve ser suficiente. Van An também sentou-se, usando uma colherzinha de bambu. A doçura está perfeita. S. Fong provou a sopa, sorriu e ergueu o polegar para a jovem, o sabor era bom. Nugo. Liu YMNG ergueu as sobrancelhas feliz,
acenando rápido. Lá fora o céu escurecia com nuvens, faltavam 3 ou 4 horas para a noite. Do lado de fora do abrigo a tempestade rugia, a cabana velha tremia. Temos que ver que nível é esta tempestade. Sussurrou Liu Ytu, pela situação achou que podia ser 6 ou 7, só o tempo diria se piorava. Como estarão os outros competidores? Disse distraída Liu Ymmng, a tempestade chegava. Devem estar bem, já que conseguimos até aqui. Van afastou o cabelo, falou suavemente. Além disso, muitos competidores são especialistas em sobrevivência, não podem ser piores que nós. Faz sentido. Liu Ymmng assentiu. Na sala de observação, a tela mostrava o grupo de S-Fong. Cof, cof. Eles realmente aproveitam. Amin tossiu e riu. Outros não estão tão bem. Nungu Tinhingit cobriu a boca e sorriu. Viram outros mais cedo, mas nenhum tão relaxado quanto o grupo de S-Fong. VNG Long contraiu a boca, achou que ele mesmo não teria essa sorte. O inverno vem, mais serão eliminados, só os mais fortes resistirão. Disse friamente VNG Long. A ilha Uingit era especial, de clima quente, mas no inverno caía neve, por sua posição entre norte e sul, apareciam climas raros. No mar da ilha a chuva aumentava, virando aguaceiro. Toa. Na floresta de bambu a chuva caía nas folhas, o vento fazia balançar o bambu. No abrigo de Lyoan e Trngchnoa, os dois conversavam. Essa chuva nunca acaba. Disse abatido Lyoan, mexendo a panela de ferro com bambu, dentro só havia ervas. Por 3 ou 4 dias não pegaram ratos de bambu, vivendo de ervas. Pingos irritantes. Resmungou Trngchnoa, a água caía na cabeça, cabelo encharcado. O abrigo de bambu tinha telhado com goteiras, a água molhou mais da metade dos sacos de dormir. Cric, cric. Do lado de fora rugia o vento, a cabana tremia forte. Não vai cair, né? Disse nervoso Trngchnoa, segurando com as palmas. Não deveria. Respondeu inseguro Lyoan, a cabana balançava mais, as goteiras pioravam. Depois de um tempo o vento diminuiu e a cabana estabilizou. Você acha que as gêmeas que saíram agora tremem escondidas? Lyoan mudou o tema, temendo que o outro quisesse sair. HMPH. Provavelmente eliminadas. Trngchnoa olhou a câmera, trocando o palavrão por outra frase. Mal acabou de falar, do lado de fora o vento rugiu, a cabana sacudiu. Eles correram a segurar, após 5 ou 6 minutos acalmou. Na transmissão, poucos espectadores comentaram. Engraçado, as gêmeas devem estar bem, carne em toda a refeição, casa grande. Se soubessem, ficariam furiosas. Melhor mudar, o grupo de S-Fong é mais bonito, 3 beldades. Aia, sempre dói comparar. De repente mais da metade mudou para o canal de S-Fong. O vento não para. Trngchnoa assentou carrancudo, olhando a sopa de ervas, sem vontade de comer. Quando parar a chuva caçamos ratos de bambu. Lyoan mastigou ervas, engolindo seco. Como caçar, se as armadilhas não funcionam? Irritou-se Trngchnoa. Na floresta os ratos estavam astutos, evitavam armadilhas, cavavam novos túneis, as antigas eram inúteis. Então abrimos as tocas. Sugeriu Lyoan, lembrou-se do começo, viram tocas reviradas. Agora só restava usar o método das gêmeas. Esperemos a chuva parar e tentamos, não resta outra. Suspirou Trngchnoa. Capítulo 251. Uma cabeça debaixo da cama. Dentro do acampamento, só Fong e os outros estavam ocupados no esconderijo. Finalmente terminou. Liu Ymmon disse animada, o casaco de couro de servo estava quase pronto.
Era fruto de horas de trabalho, agora costurava mangas de tecido. Precisa costurar firme, senão solta fácil. Van riu lembrando, costurar tecido em couro não era simples. Certo. Liu Y Mon assentiu, afiou a agulha de madeira e continuou. Está bonito. Liu Y Tu disse, examinando a peça. Sim, não foi tão difícil. Liu Y Tu concordou, sua costura próxima à habilidade de Van. Rápido, experimenta, vê se serve. Van riu. Certo. Liu Y Tu levantou, quis tirar a jaqueta. Os lábios de Sofong tremeram, tossiu e seguiu com sua tarefa. Em mãos casca de eucalipto, encharcada na água, mole e fedida. Ele lavou repetidamente, trocando a água até ficar clara. Creec! Liu Y Tu abriu a porta, vestindo a peça nova. Como ficou? Apertado. Van puxou o casaco para testar. Não, está justo. M. Kabuki. Liu Y Tu disse suave, levantando braços, a rigidez era inevitável. Liu Y Mon cutucou o peito da irmã e perguntou, aqui também não aperta? Economizei tecido. Liu Y Mon riu e seguiu no próprio casaco, olhos com inveja. Sofong contraiu, seria essa a única vantagem de peito plano? Oh! Do lado de fora a tempestade crescia, chuva batia nas janelas. Ele viu a cerca tremer, o velho abrigo caindo, expondo a cabana. Sob vento e chuva, a cabana deformada quase ruía. Parece que depois da tempestade estaremos ocupados. Sofong sorriu amargo, fechou a porta que o vento sacudia. Voltou à mesa e disse baixo, esta noite não saiam, a tempestade chega. Certo. As três responderam. Sofong, corta mais casca de banana brava, faça mais tecido de reserva. Van disse, mãos ainda tecendo. Temia o frio do inverno. Entendi. Sofong esfregou as mãos, perguntou, quem toma banho primeiro? Irmã Tu, vai você. Van riu. Certo. Liu Y Tu pegou a pá, levou pedras quentes ao banho. O tempo passou, meia hora depois, os 4 banhados tomavam chá de pinho junto ao fogo. Hoje vamos descansar cedo, com tempestade nada a fazer. Sofong disse baixo. Sem telefone ou TV, no mato era melhor dormir cedo. Vou arrumar a cama. Liu Y Tu colocou feno perto da lareira. Não precisa, gostamos do chão, mais espaço. Liu Y Mon negou, deitou-se com casaco e novo abrigo, mais quente que antes. Sim, no chão é espaçoso. Liu Y Tu sorriu sem jeito. Está bem. Sofong olhou e não insistiu. Dormir no chão não era ruim, o fogo seguia. Boa noite. Van subiu na cama grande, entrou no saco, não queria que Sofong dormisse no chão. Sofong pôs mais lenha no fogo e também subiu. A garota ao lado encostou a cabeça em seu braço. Sofong sorriu caloroso, olhando-a dormir, ainda acordado. Meia hora depois. Liu Y Mon abriu os olhos, olhou o fogo, sem sono. Liu Y Tu olhou o teto, sussurrou, não consegue dormir? Sim. Liu Y Mon assentiu, sussurrou ao ouvido da irmã, maninha, aqui está quente demais. É verdade. Liu Y Tu assentiu, notou que o chão não estava gelado, sem saber como Sofong conseguiu. Do lado de fora a tempestade rugia, difícil dormir. Vocês também não dormem? Incômodo vocês? Perguntou Liu Y Tu. Não, só não temos sono. Van sorriu, levantou a cabeça sobre Sofong, olhando as irmãs. Conversem. Sofong disse baixo, abraçando a garota para que não caísse debaixo da cama. Capítulo 252, Confissões da Noite Chuvosa. Estou apenas no 12º ano, mas já estudei todo o programa sozinha. Van sorriu suavemente.
Ela não apenas terminou todo o currículo do ensino médio, mas também aprendeu o primeiro ano da universidade por conta própria. Uau, incrível! Liu Y. Mon exclamou. Nós estamos no segundo ano da universidade. Liu Y. Mon respondeu. Então, para este programa, vocês planejam ficar um mês ou um ano inteiro? Van ancorou, segurando a mão de Sofon em sua bochecha, e sussurrou. Lembro que depois de viver o primeiro mês haveria uma recompensa de 100.000 moedas. O rosto de Liu Y. Tu escureceu, murmurou. Deve ser por um ano. Ah, e os estudos de vocês? A família vai ignorar as duas? Van perguntou surpresa. Liu Y. Tu mordeu os lábios, sem saber o que dizer. Precisamos de muito dinheiro. Liu Y. Mon suspirou. A mãe ainda estava no hospital e precisava de demais. Sofon olhou para as duas garotas com expressão amarga, realmente uma história difícil de contar. Pensou um momento e disse, então vamos cooperar, sobreviver até o fim, contanto que todos entremos nos 3 primeiros, não haverá problema. Sim, agora nossa vida não está ruim, se persistirmos até o fim, ficará bem. Van sorriu radiante, também notou suas dificuldades e não perguntou mais. Liu Y. Mon ficou imóvel, olhos vermelhos, depois assentiu com força, sim, trabalharemos juntas, devemos entrar nos 3 primeiros. Sem Sofong e Van, confiando apenas nela e na irmã, seria impossível resistir um ano na natureza. Tudo foi decisão de Sofong, eu planejava voltar depois de um mês. Van riu. Sem ele, se tivesse que sobreviver sozinha na selva, não aguentaria nem 3 dias. Um mês não significa nada, apenas entrar nos 3 primeiros conta como desafio. Sofong riu, a cada recompensa sua confiança para sobreviver um ano na selva aumentava. Persistiremos até o fim. Liu Y. Tu disse com firmeza. Certo, durmam agora, ficar acordado até tarde não é bom para a pele. Sofong sussurrou, ajustando a postura da garota. Sim. Van ancorou e se apoiou em seu peito. Boa noite. As irmãs Liu falaram juntas. Bons sonhos. Sofong murmurou, abraçando sua cintura fina e fechando lentamente os olhos. À noite, a chuva caía forte, o vento só parou ao amanhecer e a chuva também se acalmou. Pela manhã, o céu estava cinza, a chuva quase cessada. Nugo Liu Y. Mon bocejou, abriu lentamente os olhos e retirou a mão do peito da irmã. Levantou-se suavemente, calçou os sapatos e olhou para Sofong e Van ainda dormindo na cama de madeira. Dormir tão apertados não é desconfortável, murmurou. Caminhou na ponta dos pés, pegou a escova e a toalha, e foi lavar o rosto. Após alguns minutos, guardou as coisas, pegou uma tigela de cerâmica, retirou 2 tubos de bambu de farinha, adicionou água e começou a amassar. Nugo-nugo os longos cílios de Van tremeram. Ela abriu os olhos, limpou a boca, corada apagou a baba. Notou uma mancha molhada no peito de Sofong, envergonhado esfregou suavemente. Van saiu lentamente do saco de dormir e viu que Liu Y. Mon já estava acordada, sorrindo para ela. Corando, cumprimentou suavemente. Bom dia. Bom dia. Liu Y. Mon respondeu. Van prendeu o cabelo e perguntou em voz baixa, por que tão cedo hoje, não dormir mais? Está fazendo macarrão para o café da manhã? Van perguntou, olhando a tigela. Sim, sei fazer, hoje deixe comigo. Liu Y. Mon disse, adicionando água e amassando. Certo, vou lavar o rosto então. Van riu, pegou a escova e o creme dental e foi ao banheiro. Quando ela entrou, Sofong abriu os olhos, notando o peito úmido, já sabia o motivo. Bom dia. Liu Y. Mon disse. Sofong se espreguiçou, passou com cuidado por Liu Y. Tu e saiu ao pátio. Observou como sempre, o velho abrigo havia desmoronado pela metade, a cabana destruída, mas a nova cerca de espinhos ainda estava intacta. Pisando no chão úmido, chegou ao abrigo. Velho, empurrou a porta instável e entrou.
Olhou ao redor, suspirou, só pode ser reconstruído. Planejava usar esse lugar para guardar lenha e feno, e também criar coelhos e o cervo. Decidiu demolir o abrigo velho e a cabana, mantendo apenas a cerca de espinhos. Certo. Só Fonga assentiu, segurou a cerca inclinada e a fixou com madeira. Após mais de 20 minutos, ajustaram todas as cercas inclinadas, prendendo-as com madeira e corda. Sem a cabana ou abrigo velho, só restou a cerca de espinhos. Parecia um curral, perfeito para criar o cervo e os coelhos. Precisamos construir uma cabana contra a chuva. Só Fongo murmurou, pois esse lugar serviria para guardar lenha e feno, ainda precisava de teto. Colocou varas de madeira sobre a cerca, com as extremidades apoiadas nos lados, formando uma pequena estrutura de telhado. Capítulo 253 – O aviso do perigo. Sfond reuniu muitos galhos, empilhando-os no suporte, uma camada de galhos com uma de capim úmido, esperando o sol secar, depois acrescentando mais camadas secas. Liu Ymmng saiu do abrigo, chamando, não tenham pressa, podem tomar o café primeiro. Indo. Liu Tu respondeu, fixando o último pau. Deixem os sapatos de palha na porta, usem este novo par dentro. Van trouxe 2 pares novos. Ela havia feito 2 dias antes, preparando alguns de antemão. Os 2 trocaram de calçado e sentaram-se à mesa de madeira. O café da manhã era sopa de macarrão com fungos e verduras selvagens. Enquanto mastigava, Sfond perguntou, os fungos estão acabando. Depois podemos colher mais na colina, após a chuva a floresta tem muitos. Ele assentiu. Vamos juntos, colhemos mais para secar e guardar, também lembro de algumas bananas silvestres, podemos ver se já estão maduras. Van falou baixinho. Então vamos juntos. Ele sorriu, tirando um fio de cabelo da boca da jovem. Sua tez estava muito melhor que na cidade, antes pálida pela má nutrição, agora corada, seu rosto mais cheio e animado. Ele planejava buscar ervas, preparar pratos nutritivos e melhorar a saúde das 3 meninas. Meia hora depois, terminaram de comer, arrumaram-se e se prepararam. Van calce os sapatos. Ele lembrou. Eu sei. Ela respondeu suavemente, calçando botas impermeáveis. Liu Ymmng carregou uma cesta de bambu, chamando, Mana, passe-me o arco e as flechas. Aqui. Liu Tu entregou. Vamos. Ao terminar, Van carregou uma cesta pequena, rindo, hoje será agradável, sem sol. Eles saíram do abrigo, afastaram espinhos e entraram na floresta. Liderando, advertiu, tenham cuidado, está escorregadio após a chuva. Certo. Ela franziu a testa quando a água lamacenta molhou os sapatos de palha, gelando seus pés. O caminho lamacento levou quase 1 hora até a colina. Certo. Van assentiu, procurando o ébano. Vou ajudar a cortar casca de banana. Ela pegou a faca da irmã e correu. Esperem aqui, não andem. Advertiu de novo, depois a levou ao bananal. Logo chegaram. As bananeiras estavam firmes, pesadas de frutos dourados, um cacho aberto mostrando polpa amarela. Já estão maduras, corte todas. Ele sorriu, erguendo o machado. Vou descascar. Ela largou a cesta, cortando casca. Em 10 minutos, ele cortou 6 cachos cheios. Em seguida, cortou uma árvore alta, transformou em vara para carregar bananas. Ela amarrou cascas em 2 feixes. Chega, vamos subir. Ele sorriu, carregando bananas e segurando casca. Como és forte! Ela exclamou. Rápida, pegou cesta e o outro feixe, seguindo quantas bananas. Van admirou, apressando-se a pegar a casca. Deixem aqui primeiro, colhemos fungos e voltamos. Disse baixo. Após 10 minutos, chegaram a uma área baixa com troncos podres, cheios de fungos e alguns cogumelos. Quantos fungos? Liu Ymmng disse animada, movendo-se para descer. De repente,
Fung sentiu formigamento na nuca. Um aviso de perigo. Gritou. Espere, não desça ainda. O que houve? Ela perguntou, escorregando no barro, caindo no buraco. Cuidado. Ele a segurou pelo colarinho, levantando-a. M. Kabukis. Capítulo 254. As Irmãs Ingênuas. Liu Y Mon tremia em pé, bateu no peito de susto e disse, quase morri de medo. Fung, o que há? Van An apertou sua pequena mão nervosamente. Fung não respondeu, olhos fixos no buraco cheio de madeira podre. Olhem bem ali, não se movam. Ele falou baixo, apontando para a cobra. A cobra era enorme, a parte mais grossa tinha 20 centímetros, cerca de 3 metros de comprimento, cabeça fina e pontuda, manchas escuras na nuca, corpo marrom com padrões mais escuros. Vendo sua expressão séria, as 3 seguiram seu olhar, logo viram a grande cobra escondida entre os troncos. Tão grande! Liu Y Mon sentiu os pelos arrepiados, suas pernas cederam. Liu Y Tu empalideceu, as 2 irmãs sempre tiveram medo de cobras, esconderam-se atrás de Fung. Os longos cílios de Van tremeram, ela perguntou instintivamente, tão grande, pode ser comida? Ela não tinha muito medo, mas nunca vira uma assim, ainda sentia resistência. As irmãs olharam em silêncio, sem palavras. A cobra, embora não venenosa, era perigosa, podia facilmente esmagar um homem. Uma vez enrolada, só restava esperar a asfixia. Agora estava entre madeira podre, talvez despertada, língua para fora olhando-os. Comer? Vocês não têm medo? Liu Y Mon perguntou incrédula. Liu Y Tu também ficou paralisada, qualquer um fugiria. Por sorte, não tenho tanto medo. Van sussurrou, sua mão agarrou a de Fung. Vamos embora, não a provoquemos. Liu Y Mon insistiu. Carne de cobra é iguaria rara, não podemos desperdiçar, além disso há cogumelos aqui. Fung sorriu, pegou o arco. Espere, use o meu. Liu Y Mon lhe deu um arco mais forte, temia que flechas de bambu não penetrassem. Certo. Ele aceitou, armou a flecha, murmurou, recuem. Sim. As 3 recuaram 4 ou 5 metros. Rápido, essa cobra me dá arrepios. Detesto esses animais frios e escorregadios. Realmente a pequena é corajosa. Lembro que alguns criam cobras como animais de estimação. Murmuraram. Fung mirou e soltou. Voz. A flecha voou e entrou na cabeça. A cobra gigante se contorceu violentamente. Fung recuou tranquilo, esperando. As 3 observavam tensas. Após 10 minutos ela enfraqueceu, ele atirou outra flecha em seu crânio. Passaram mais 10 minutos, desceu com cuidado com o machado, não sentiu perigo. Van disse preocupada, tenha cuidado, Fung. Eu sei. Respondeu, chutou o corpo, sem reação. Ajoelhou-se, pisou na cobra, puxou as flechas, perigo acabou. Vamos mesmo comer. Liu Y Mon estava pálida, engoliu saliva, nunca havia comido. Tem gosto bom, você não se arrependerá. Van riu, já pensando em como cozinhar. Liu Y Tu hesitou, mas ao ver o olhar esperançoso assentiu. Jogue-me a corda. Fung sorriu. Sim. Van baixou a corda. Fung amarrou a cobra de 3 metros em um rolo para carregar. A garota cutucou, vendo-a imóvel se acalmou, depois colheu cogumelos, suficientes para 4 comerem por muito tempo. Vou ajudar. Liu Y Mon desceu também, mas ficou longe da cobra, colhendo ao lado. Liu Y Tu hesitou, depois desceu para ajudar, sem olhar a cobra, apenas aos cogumelos. Fung riu, temer cobras era natural, mas ali era um recurso valioso, tinham de se adaptar. Logo o cesto encheu com 7 ou 8 belos cogumelos. Trabalharam rápido, logo estava cheio, suficiente para muito tempo. Hoje voltamos, da próxima iremos ao outro lado. Disse Fung,
carregando a cobra no ombro. Vá primeiro. Liu Yimon acenou, mantendo distância. Está bem. Ele sorriu, subiu, puxou as e seguiu rumo à floresta de bananas. Capítulo 255 – Sopa de cobra. Antes ainda havia bananas e plátanos ali, Sofong pendurou a Piton no varal, depois acrescentou as bananas. Sofong, dá-me algumas bananas. Liu Yimon estendeu a mão. Não precisa, assim está bom. Sofong recusou. 6 cachos de bananas e uma Piton pesavam quase 200 din, nada pesado para ele agora. Van An e os outros seguiram resignados, levando as bananas para o acampamento. Após quase 1 hora, voltaram. Van An correu para abrir a cerca de espinhos, deixando Sofong entrar, ele largou as bananas e a Piton. Finalmente de volta. Liu Yimon largou as bananas e a cesta, sacudiu a lama das sandálias de palha. Sofong tirou o chapéu, pendurou na porta, depois levou a Piton à vala com o machado. Sofong, vou ajudar-te. Van tirou os sapatos, pegou panela e tábua, e foi junto. A Piton está morta, não há medo. Liu Yimon mordeu o lábio, arregaçou as mangas, e se aproximou. Liu Yimon franziu os lábios, seguindo. Sofong desatou a corda, estendeu a Piton de 3 metros, a visão foi impressionante. Ela sorriu levemente, aqui é apertado, não precisam ajudar, cortem as bananas para secar. Está bem. As irmãs responderam, mas ficaram paradas ao ver Sofong cortar a cabeça, depois fugiram. Não era para não ter medo. Van murmurou, jogando a cabeça de lado. Os espectadores estremeceram. Meu Deus, aquele corte fez meu coração tremer. Muito sangrento, rápido, cubram com comentários. Rápido, bebam um refrigerante de 1982. Pequena Loli feroz, não há explicação. Guardem a pele e a carne, o resto joguem fora. Sofong disse baixinho. Ele abriu a barriga até a cauda, rasgando o corpo. Depois tirou a pele. Uma mão segurava, a outra puxava, após esforço removeu a pele inteira de 3 metros. Lave e seque. Van limpou e pendurou na cerca. Irmã, ousa comer carne de cobra? Liu Yimon perguntou descascando bananas. Antes não, agora talvez prove. Liu Yimon respondeu, cortando rápido. Então provarei também, não sei o sabor. Liu Yimon disse. Eu também não sei. Liu Yimon balançou a cabeça, inquieta. Só ouvirá de gente que comia cobra, nunca Piton, apenas rumores que devorava pessoas. Dom. Sofong cortou o corpo em pedaços. As garotas lavaram a carne, encheram 2 panelas. Muita carne, 4 não conseguem comer tudo. Sofong riu, lavando a lâmina. Vou temperar e cozinhar sopa, ficará melhor. Van An disse, levando uma panela. Sofong embrulhou cabeça e vísceras em folhas, jogou na floresta, depois limpou o sangue. Van An, como vai cozinhar? Liu Yimon perguntou. Farei sopa, a noite estará pronta. Van An colocou a panela no fogo. Como cozinhar? Liu Yimon perguntou curiosa. Eu ensino, sopa de cobra leva tempo. Van An sorriu. Está bem. Liu Yimon assentiu. Primeiro escaldar carne com água, adicionar gengibre silvestre, depois ferver. Van An dividiu carne em 2 panelas, pôs gengibre, água, no fogo. Após mais de 10 minutos, a água ferveu, espuma de sangue surgiu. Retirem-na, depois fervam mais um pouco. Van An disse, retirando. 2 minutos depois, trocou a panela, continuou fervendo. Assim? Liu Yimon perguntou, rasgando carne. 10 minutos depois, a segunda panela ferveu, tiraram espuma, rasgaram carne. Após meia hora, toda a carne desfiada, ossos em panela, com água, no fogo. Van An pôs gengibre, atiçou o fogo e disse,
Cozinhem ossos por 1 hora. Capítulo 256. Cultivar filamentos de micélio. 1. Esta é a base da sopa. Se houvesse caldo de galinha poderíamos usá-lo no lugar. Por ora não há caldo de galinha, então precisam usar ossos de cobra. Entendido. Nesse momento Sofong colocou outra jarra de carne de cobra sobre a mesa de madeira. A carne de cobra é rica em nutrientes, contém aminoácidos necessários ao corpo, e fortalece os nervos e prolonga a vida. Sofong sentou-se na cadeira de madeira, depois levantou, pegou um galho seco e, agachado no portão, picou até formar um monte de lascas. Pegou uma lasca e murmurou, deve estar por aí. Buscou um jarro de barro, colocou as lascas dentro e deixou preparado ao lado. Liu Ypsilon perguntou curiosa. Sofong, o que você vai fazer? Liu Ypsilon arregalou os olhos e exclamou. Ah, você sabe cultivar fungos? Ela estudava biologia, mas não se aprofundara em micologia. Um pouco. Respondeu Sofong com um sorriso. Ele virou-se para a prateleira de madeira e encontrou várias ervas necessárias. Planejava preparar primeiro o meio de cultura, e essas ervas já tinham sido coletadas. Liu Ypsilon sorriu de leve, resignada. Há algo que você não saiba? Continuou fatiando banana da terra, embora às vezes observasse para ver como fazia. Sofong franziu levemente a testa e processou as ervas conforme a fórmula do sistema, cada qual com dose e método próprios. Umas pediam raiz, outras caule ou folha. Colocou tudo em um tubo de bambu e socou, acrescentando pitadas até acertar a proporção. Mexeu, tirou um pouco de cinza do braseiro e misturou até virar pasta. Descartou o bagaço e ficou com um líquido cinza escuro, o meio de cultura para fungos. Verteu o meio no jarro e misturou as lascas para que absorvessem os nutrientes. Pegou um cogumelo de galinha, rasgou o chapéu em pedacinhos e os enterrou entre as lascas. Com esse método simples ele não tinha certeza de formar micélio, e só esperava que o meio bastasse. Só com o micélio formado poderiam tentar cultivar cogumelos, e isso era apenas o primeiro passo. Passada 1 hora a moça retirou todos os ossos de cobra e despejou a carne desfiada para seguir cozinhando. Acrescente orelha de pau e cogumelo de galinha. Ela pegou 2 cogumelos de galinha e uma orelha de pau do cesto, lavou, rasgou e pôs na panela. Liu Ypsilon perguntou baixinho. Falta cozinhar por quanto tempo? Van An falou com doçura. O jarro de barro aquece mais devagar que o ferro, então ferve em fogo alto por cerca de meia hora e depois cozinhe em fogo baixo por mais 1 hora. Mexeu com concha de bambu para não grudar. Liu Ypsilon exclamou surpresa. Então fazer sopa de cobra dá tanto trabalho. Van An sorriu docemente. Assim a sopa de cobra fica saborosa. Liu Ypsilon falou com expectativa. De repente eu desejo o sabor desta sopa. Van An sorriu. A carne de cobra é muito gostosa e nutritiva. Ela já a comera várias vezes, no orfanato e depois como sua primeira refeição no mato. Liu Ypsilon olhou a panela borbulhante e engoliu em seco. Tirou um toco de lenha para baixar o fogo. Van An bateu as mãos e disse. Certo, deixe ferver de mansinho. Vou lavar a orelha de pau e pendurar para secar. Liu Ypsilon ficou junto ao fogão, aspirou o aroma, engoliu, e depois seguiu a moça até o rego para enxaguar os fungos. Liu Ypsilon sentou-se à mesa de madeira, assando rodelas de banana da terra com uma pá militar. Sentiu o cheiro da sopa e engoliu de novo, achando as cobras menos assustadoras. Kabuki Sofong percebeu e perguntou com um sorriso. Com fome? Não. Liu Ypsilon corou e balançou a cabeça. Sofong disse. O jantar sairá em breve. Ele olhou para fora, a tarde já caía, por volta das 4 da tarde, restando cerca de 2 horas até escurecer. Então a moça e Liu Ypsilon voltaram, com a orelha de pau enfiada em cipós e pendurada ao vento. Van An chegou ao braseiro, mexeu a panela, soprou uma concha e provou. Estalou os lábios, assentiu satisfeita e chamou em voz baixa.
Sem pressa, arrumem um pouco e preparem o jantar. Certo. Só Fong largou a faca de rachar, sacudiu as lascas e foi lavar as mãos. Capítulo 257. Muito feliz. Van envolveu a panela de barro quente com capim seco e cuidadosamente a colocou sobre a mesa de madeira. Que cheiro bom! Liu Ypsilon respirou fundo o aroma e sussurrou. Vamos, experimente. Van serviu sopa de cobra para todos com uma colher de bambu, cada tigela cheia. A panela ainda tinha bastante, suficiente para os 4 ficarem satisfeitos. Ho-ho! Liu Ypsilon segurou a colher, soprou suavemente a sopa quente, hesitou um pouco e depois a despejou lentamente em sua boca para provar. Como está o sabor? Van sorriu e perguntou. Eu também quero provar. Liu Ypsilon pegou uma colher e tirou um pedaço de carne de cobra. Então esta é carne de cobra, não tão difícil de aceitar como eu pensava. Seus cílios tremeram, a carne era inesperadamente boa, até deliciosa. Enquanto jantamos assim, por que lembro de visitar diretamente Sofong? Vendemos cobras grandes no mercado? Quero tentar cozinhar um pouco de sopa. Só de olhar já me dá fome, preciso achar um restaurante com sopa de cobra. O blog de comida está no ar pontualmente. Ah! Hai, não estou mentindo, a carne de cobra é realmente saborosa. Van sorriu suavemente, pegou a tigela e começou a comer. Feito por uma jovem, como poderia estar ruim? Só Fong riu, mastigando carne de cobra e assentindo em aprovação, o sabor era realmente maravilhoso. Eu não sou nenhuma chefe. Van repreendeu brincando, lançou um olhar a Só Fong, mas em seu rosto apareceu um sorriso satisfeito enquanto dizia suavemente, coma mais, ainda tem bastante. Está bem. As 2 irmãs Liu responderam em uníssono, seus estômagos já roncavam de fome. Mais de meia hora depois, as 2 meninas esfregaram as barrigas inchadas, sentadas nas cadeiras de madeira, claramente muito cheias. Eu também estou cheio, o resto é para você. Só Fong largou a tigela e disse suavemente. Não consigo comer mais. Ele acenou com a mão, querendo deixar o resto para Van. Tudo bem. Van apertou os lábios, feliz serviu a sopa restante em sua tigela e comeu com alegria, pois na natureza nada era mais feliz do que estar saciado. As 2 irmãs a olharam surpresas, uma figura tão pequena mas comia o dobro dos outros, realmente um grande apetite. Liu Ypsilon estava prestes a falar, mas o olhar da irmã a deteve. Liu Ypsilon sabia bem o que a irmã queria dizer, simplesmente espanto e admiração pelo apetite da jovem, mas no mato, comer demais nem sempre era uma boa qualidade. Um momento depois. Tão cheio. Van esfregou a barriga e falou com satisfação. Ela foi até a lareira da parede, levantou a tampa, tirou a panela de ferro, despejou água e folhas de pinho para preparar chá. Momentos depois, os 4 se sentaram ao redor da mesa de madeira, bebendo chá de folhas de pinho e conversando, os pratos ainda não recolhidos. Depois de um tempo, Liu Ypsilon se levantou para limpar, Van também se levantou para ajudar, e levaram a panela de barro para fora para lavar. Só Fong terminou o chá, levantou-se e continuou construindo a cama de madeira, para que naquela noite as 2 irmãs tivessem um lugar para dormir. Só Fong, posso ajudar? Liu Ypsilon se aproximou, sabendo que a cama era feita para ela e sua irmã. Aplane as juntas de bambu, ficará mais confortável deitar. Só Fong apontou para os pedaços de bambu, só faltava colocá-los no quadro para terminar. Deixe comigo. Liu Ypsilon disse animada, agachou-se e começou a cortar as juntas de bambu. Só Fong sorriu, continuando seu trabalho. Pouco depois, Liu Ypsilon e Van voltaram com os pratos limpos, colocando-os na prateleira de madeira. O tempero já está bem absorvido, é hora de assar. Van mexeu a carne na panela de barro, acendeu 3 tochas, apagou o fogo na lareira da parede, limpou a pá militar, despejou a carne temperada sobre ela e a colocou na lareira como um forno.
Meia hora depois, ela atirou. A carne de cobra estava enrolada e fumegante. Van pegou um pedaço, mordeu, crocante por fora, macio por dentro. Delicioso. Prove, está bom, amanhã podemos secar mais para conservar. Ela ofereceu a Liu Tu. Só Fong sorriu, pegou a carne e mastigou. Crocante por fora, macio por dentro, com um toque de carvão, delicioso. Liu Tu mastigou, seu rosto cheio de alegria. Sob o olhar ansioso de sua irmã, finalmente pegou outro pedaço e o colocou em sua boca. Rorô, saboroso. Liu Mon soprou enquanto mastigava, saboreando o aroma. Só Fong sorriu, terminou o último pedaço de bambu, colocou-o no quadro e logo a cama estava pronta. Van reacendeu o fogo, assando a carne restante na panela. Só Fong e Liu Mon amarraram os pedaços de bambu ao quadro com corda, e meia hora depois uma nova cama estava concluída, tão grande quanto a que Só Fong usava. Experimentem deitar, vejam se é firme. Só Fong sentou-se ao lado da cama, sorrindo. Está bem. As duas irmãs responderam suavemente, virando-se para deitar. Muito firme. Esticaram braços e pernas, a cama apenas balançou levemente, o que era natural. Obrigada. Liu Mon sorriu e disse, na natureza poder dormir em uma cama era realmente uma grande felicidade. Capítulo 258. Virar a noite para receber o presente. Espalhe mais capim seco, estes panos de estopa servem como cobertores à noite. Van tirou os panos da prateleira. Certo. Liu Mon assentiu. Por sorte o refúgio tinha lareira na parede, caso contrário poderiam adoecer pelo frio. Bom, aqueça as pedras primeiro, depois poderemos tomar banho à meia-noite. Só Fong disse com um sorriso. Milímetro. Liu Tu assentiu suavemente, colocando pedras na lareira. Ela encheu a panela de ferro com água, adicionou um galho de pinho e colocou na lareira. A garota assou as fatias restantes de banana selvagem, depois se preparou para lavar o cabelo. Mais de 10 minutos depois, terminou de lavar e sentou-se perto da janela para secar o cabelo. Sente-se perto da lareira, cuidado para não pegar resfriado. Só Fong lembrou. Entendido. Van respondeu suavemente, penteando o cabelo comprido. Eu também quero lavar o cabelo. Liu Tu coçou a cabeça. Irmã, deixe-me ajudar. Liu Mon disse animada. Cabelo comprido é trabalhoso, deixe-me fazer. Liu Mon riu. Liu Tu olhou fixamente para a irmã. Depois, Liu Tu levou água quente para o banheiro. Tudo bem, você também deve se lavar. Só Fong sorriu, os dias chuvosos deixaram tudo úmido. Certo. Liu Mon levantou-se para se lavar. Logo todas tomaram banho uma após a outra. Só Fong fechou a janela, acrescentou mais água à panela e voltou a ferver. Ele planejava cozinhar uma sopa tônica. Só Fong, você está fazendo sopa de verduras selvagens? Van perguntou curiosa. Ela foi a primeira a se banhar e agora estava junto à lareira. Sim, quer comer? Só Fong perguntou com um sorriso. Quero. Van sorriu. Ele preparou as verduras habilmente, adicionando cogumelos e ervas. Seguindo a receita, acrescentou mais ingredientes. As irmãs saíram juntas, surpresas ao vê-lo cozinhar. Ah, o que vocês estão cozinhando? Liu Mon perguntou. Ué, Só Fong na cozinha. Era a primeira vez que o via cozinhar. Liu Tu também ficou surpresa, a sopa cheirava deliciosa. A sopa de verduras selvagens dele é saborosa, melhor que a minha. Van a elogiou. Estou ansiosa. Liu Mon sorriu. Quase pronto. Só Fong adicionou cogumelos desfiados, mexeu com uma colher de bambu, depois adicionou gordura de porco e sal. Logo a sopa tônica ficou pronta. Ele colocou a panela sobre a mesa de madeira, a sopa verde e perfumada.
Que cheiro bom! Liu Yimon exclamou, correndo para pegar tigelas e haxiz. Beba mais para se aquecer. So Fong disse suavemente. É incrível, tem gosto de sopa de frango. Liu Yimon se surpreendeu. Beba mais se gostar. So Fong disse gentilmente. Certo. As três responderam, bebendo devagar, sentindo-se aquecidas e confortáveis. Depois de terminar uma tigela, So Fong foi tomar banho. Quando voltou, as garotas já tinham comido. Liu Yimon lavou os pratos. Depois se sentaram em volta da mesa, relembrando a infância. Milímetro, estou com sono. Van bocejou. Eu também quero dormir. Liu Yimon deitou-se. Liu Yimon se espreguiçou, depois também se deitou com a irmã. Durma primeiro, vou regar os cogumelos e depois dormir. So Fong disse suavemente. Está bem, mas não vá dormir muito tarde. Van bocejou de novo e entrou no saco de dormir. So Fong acrescentou mais lenha, planejava ficar acordado até o amanhecer. Hoje era o 4º dia do 2º mês, depois do amanhecer seria o 5º dia, também o momento de receber o presente de 7 dias. Ele levantou a vasilha de barro coberta de palha, verificou os cogumelos, o pó de madeira ainda estava úmido, não precisava de água. Capítulo 259 O campo de gado. No acampamento quieto, So Fong bocejou, esticou as costas cansadas e tentou dar um comando em sua mente, marcar. Uma tela simulada brilhou diante de seus olhos, mostrando 5 dias brilhantes. Jin. Marca de 7 dias, recebeu um pacote. Uma voz mecânica soou em sua mente, aliviando muita confusão, e rapidamente ordenou, abrir o pacote. Jin. Recebeu experiência de investigação ao ar livre, um pacote inicial. Jin. Recebeu método de produção de cimento primitivo, um pacote inicial. 3 vozes mecânicas ecoaram em sua mente, cada uma fazendo seu espírito tremer. Hora de dormir. Murmurou, adicionando alguns troncos à lareira na parede para que o fogo não apagasse cedo e esfriasse o abrigo. Cof, cof. Tossiu, cobriu as duas com tecido, tirou os sapatos de palha, subiu na cama grande e entrou no saco de dormir. A garota imediatamente se apertou contra ele, abraçando como um polvo. O saco estava quente, claramente graças à empregada que aquece a cama, aquecendo rápido seu corpo. Ele a abraçou pela cintura, enquanto ordenava, abrir pacote de investigação ao ar livre. Jin. Transferência de conhecimento de investigação ao ar livre. Sua cabeça pareceu golpeada, a visão girou, o teto rodou. A sensação durou mais de 10 minutos antes de sumir. Respirou fundo, enjoado, depois começou a organizar o conhecimento obtido. Na hora certa. Seus lábios se curvaram, sabia que ajudaria muito em futuras caçadas. Lembrou da vez com a garota, o cervo ferido fugindo, pensou que com esse conhecimento teria sido mais fácil rastrear sem perder tempo e deixá-lo escapar. Jin. Transferência de método de cimento primitivo. Desta vez apenas leve dor de cabeça, durou 5 ou 6 minutos antes de passar, com conhecimento inundando sua mente. Inspirou fundo, organizou. O método incluía 3 formas simples e técnicas de coletar materiais. Sua testa franziu, sentindo que ajudaria muito nos planos futuros. O último, usar poção de olfato melhorado. Ordenou. Imediatamente, seu nariz coçou, suportou 3 ou 4 minutos antes de normal. Poção de olfato melhorado inicial. Após usar, o olfato dobra. Pensou muito, sem ver ajuda real na sobrevivência. Dormir. Bocejou, parou de pensar. Inclinou a cabeça, apoiou o queixo no cabelo dela, fechou os olhos, sentindo sua fragrância, e pensou, é só isso. Cheirar mais claro. Piu-piu. Amanheceu, céu limpo, pássaros brincando na floresta. Van abriu os olhos,
tocou os lábios, suspirou aliviada, sem baba hoje. Saiu de Sofongo, do saco, calçou sapatos. Andou leve, olhou as irmãs Liu, sorriu. Liu Yimon ainda segurava o peito de Liu Ytu, mudando da esquerda para a direita. Van saiu, pegou escova e pasta de menta, foi lavar. MMM. Os lábios vermelhos de Liu Ytu se moveram, abriu os olhos devagar. Sentiu peso no peito, olhou com resignação, afastou a mão da irmã. Liu Yimon murmurou, MMM. Deixa eu brincar mais um pouco. Seus lábios tremeram, saiu da cama com cuidado. Bom dia. Van voltou, sorrindo. Bom dia. Liu Ytu respondeu suave, sentindo-se melhor que o normal. Certo. Assentiu, pegando escova e toalha para ir ao banheiro. A garota acendeu fogo com pederneira, com cuidado fez lenha e capim queimarem. Liu Ytu terminou de lavar, alimentando coelho e cervo. Esfregou os olhos, calçou sapatos e saudou, bom dia. Bom dia. Van respondeu suave. Sofon também acordou, seu relógio biológico sempre preciso, nunca deixando dormir tarde. Calçou sapatos, cumprimentou as 3, pegou escova e pasta e foi lavar no canal. Preferia o canal, respirando ar fresco. Depois de mais de 10 minutos, voltou, guardou as coisas e foi ao lugar antigo. Ali guardariam lenha e capim, e criariam coelho e cervo. Chamar de armazém ou campo de gado. Olhou para a cabana de capim à frente. Capítulo 260, Cabras Montesas. Aqui. Fon sacudiu a grama das mãos, lavou-as no canal e voltou ao esconderijo. Os 4 se sentaram ao redor da mesa de madeira para o café da manhã. Hoje comeram carne de veado cozida com cogumelos negros. Liu Ymmng mastigava a carne e murmurou, Fon, vamos caçar hoje? Sim, vamos ao norte dar uma olhada. Ele assentiu. Nos últimos dias o frio havia chegado, o inverno se aproximava, e ainda não tinham roupas quentes, por isso precisavam caçar rápido. Van parou com a carne na mão, hesitando um instante. Está bem. Suspirou e colocou a carne na tigela dele. Logo terminaram o café, as meninas arrumaram, guardando cordas e frascos de bambu nas cestas. Ele ergueu sua cesta, beliscou a bochecha suave da jovem e disse, voltarei antes do anoitecer. Ótimo, vou preparar o jantar ao escurecer, se não voltar a tempo não terá comida. Van fez beicinho. Não se preocupe, voltarei. Sorriu, acariciou a cabeça dela e saiu com o arco de bambu. Mana, vou caçar. Liu Ymmng carregou a cesta e acenou. Sim, cuidado no caminho, volte cedo. Liu Ytu lembrou suavemente. Empurraram a barreira de espinhos e seguiram para o norte. Ao vê-las partir, Liu Ytu perguntou em voz baixa, o que faremos hoje? Primeiro vamos secar os cogumelos ao sol, e a carne de cobra de ontem também precisa secar. Respondeu Van, olhando suas tarefas. A casca de banana selvagem em molho precisa de atenção, e devemos trançar mais espinhos. Ontem já havia colocado casca no pote de barro com água e cinza. Certo. Liu Ytu assentiu e saiu com a cesta de cogumelos. Na floresta do norte, Fong e Liu Ymmng seguiram caminhando. Depois de mais de 10 minutos chegaram ao eucaliptal, não pararam e foram mais longe. Até onde iremos desta vez? Perguntou ela, mastigando um talo seco. Até encontrarmos presa, ou até o meio-dia, então voltaremos. Respondeu. Ao voltar ao meio-dia poderiam chegar antes da noite. Entendi. Ela assentiu. Caminharam mais ao norte, marcando o caminho para retornar. Após 2 horas não havia caça, mas a cesta estava cheia de ervas que ele coletou, a maioria nutritivas, outras medicinais. Ela apontou, olhe ali. Ele viu cogumelos brancos em semicírculo, cada um com 4 a 5 centímetros. Eram cogumelos cubricê,
brancos, de carne grossa e caule curto. Muito nutritivos, com 8 aminoácidos essenciais e muitas vitaminas, considerados o auge dos alimentos selvagens. Colha todos. Ela se agachou e os arrancou para a cesta. Ele franziu a testa, afastou a grama e encontrou pedaços pretos onde cresciam. Esfregou um e murmurou: isto é esterco de cabra. É velho, quase como terra agora. Sorriu. Bom então. Ela suspirou e cortou os caules com a faca. A esterco, significa que cabras estiveram aqui. Ele olhou ao redor. Ela terminou, carregou a cesta e disse animada: vamos procurá-las então. Sim, por aqui, devem estar. Assentiu confiante. Continuaram atentos, colhendo mais cogumelos no caminho. Parece que estamos subindo uma montanha. Ela ofegou, segurando ramos. Sim, estamos subindo. Respondeu, vendo rastros de cabra. Após 10 minutos ele parou, escutando. O que houve? Perguntou ela. Espere aqui, irei à frente e volto logo. Sussurrou. Avançou em silêncio, chegou a um penhasco após alguns minutos. O penhasco tinha mais de 10 metros, e um rebanho de cabras subia devagar. Cabras montesas. Seus olhos brilharam, contou mais de 20 a uns 7 ou 8 metros. Recuou silenciosamente e voltou. O que encontrou? Perguntou ela. Um rebanho de cabras, vamos lá. Respondeu entusiasmado. Cabras, perfeito. Ela exclamou, seguindo e entregando-lhe arco e flechas. S. Fong, aqui estão o arco e as flechas. Sim. Ele aceitou, desta vez decidido com o rebanho.